E aí, pessoal, estão se cuidando? Você está isolado? Você está de quarentena? Você está lavando essas mãos? Espero que sim. Vamos falar de salazarismo agora. Leram os slides? Viram um videozinho do Salazar fazendo um discurso? Sotaquezinho dele, português, né? Engraçado que dessas lideranças fascistas, o melhor discurso é o do Salazar. Não é porque o cara está falando português, não. Ele tem um timbre de voz interessante. O Mussolini parece o Sérgio Malandro, vocês viram, né? Comédia. Vocês vão ver Hitler daqui a pouco. Meu Deus, Hitler dói os ouvidos. E é louco para falar, né? Que todo descabelado. O Franco, espera para vocês ouvirem o Franco falar, cara, é de morte, é de morte. Agora o Salazar é o melhorzinho, sinceramente, é o melhorzinho para você consegue ouvir um discurso de 10 minutos dele. Pessoal, olha só, Portugal vinha numa crise muito forte, numa crise de perdas territoriais. A maior perda delas foi o Brasil em 1822. Portugal mantinha aos trancos e barrancos um império colonial ainda com territórios na África e na Ásia, mas vinha numa decadência muito forte, vinha exportando imigrantes para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá. Milhares de portugueses tinham ido embora. Só no Brasil veio coisa de 1,5 milhão. Quer dizer, gente pra caramba para um país tão pequenininho. E um país sem grandes recursos naturais, um país sem grandes recursos agrícolas, enfim, numa crise muito grande. Essa crise acabou levando à implantação em 1926 de uma ditadura, a ditadura do general Carmona. E uma ditadura que ela veio para tentar colocar ordem no país, mas que não conseguia colocar ordem. As ideias socialistas, aquelas ideias que estavam pegando fogo, predominando em plena década de 20, elas chegam com força em Portugal. Há greves, há lockouts, há formação de sindicatos, e aí a igreja portuguesa está apavorada. Os proprietários rurais portugueses estão apavorados, os empresários portugueses estão apavorados, e os militares também. E aí o general Carmona, naquele ambiente de crise, ele pensa o quê? Se eu solucionar a questão da crise econômica portuguesa, eu já consigo me manter mais tempo no poder, eu consigo eliminar essa ânsia da população pela esquerda. E aí o general Carmona, ele convoca para seu governo um economista de peso, um economista muito bem formado, né, muito bem capacitado, que era o Antônio de Oliveira Salazar. Salazar, ele entra no governo de Carmona como economista, como ministro da Economia. Em menos de 2 anos, Salazar é o governo. Salazar vai tomar os poderes para si. Não vai dar um golpe, ele vai concentrando poderes. O prestígio dele vai subindo dentro da cúpula política, e em 1928, 1929, Salazar é o dono da pasta. Salazar é o cara que realmente governa Portugal. É um cara que não exibe o título de presidente de Portugal, mas é o cara que está no poder e todo mundo sabe disso. É um fascista, é adepto das ideias de extrema-direita, é adepto das ideias de manutenção da ordem capitalista. E aí o que Salazar vai fazer? Vai perseguir os opositores. A PIDE, a polícia do Estado português, vai perseguir os comunistas, os socialistas, os sindicalistas, vai bani-los para fora de Portugal, vai meter os caras nas cadeias. O governo de Salazar é um governo extremamente austero, um governo que gasta muito pouco, um governo que é sempre preocupado em manter uma sobra de caixa, É um governo que se alinha aos governos de extrema-direita, é um governo que mantém a ordem capitalista no país. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, Salazar tem o cuidado de, mesmo sendo fascista, mesmo sendo um governante fascista, ele não se alia ao eixo Roma-Berlim. Ele mantém uma neutralidade e, pelo contrário, ele vende tungstênio, que é um mineral, para os alemães, mas também vende para os ingleses e os americanos. No final da guerra, quando ele percebe que a balança está pendendo para o lado americano e inglês, o que Salazar faz espertamente? Ele aluga as ilhas dos Açores, no arquipélago português, aluga as ilhas dos Açores para que os americanos construam uma base para combater os submarinos alemães, para bombardear o norte da África. E aí Salazar sai bem da guerra, sai bem da Segunda Guerra Mundial, é uma expressão de combate ao socialismo. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra Fria.
Nesse contexto de Guerra Fria, o que os americanos querem? Não importa se o cara é um ditador, não importa se o cara tem sangue nas mãos, isso não interessa para os americanos na Guerra Fria. O que interessa é se ele está combatendo os socialistas. E aí Salazar é um aliado dos Estados Unidos. Aí começam a pipocar nas colônias europeias, nas colônias africanas de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, movimentos de independência. E Salazar, ao contrário da Inglaterra, que negocia os movimentos de independência, ao contrário da França, que tem força para enfrentar uma guerra, Salazar se mete, de 1960 em diante, ele se mete em várias guerras de independência no continente africano. Isso afunda a economia portuguesa, isso joga a juventude portuguesa na África para morrer aos milhares enfrentando os movimentos de independência. Enfim, Salazar ele próprio falece de morte natural em 1969. O governo salazarista é ocupado por um general e economista, Marcelo Caetano, e o Marcelo governa até 74, numa crise profunda, com essas guerras tomando um ritmo acelerado na África. E aí, em 74, com a Revolução dos Cravos, 25 de abril, um momento raro, a Revolução dos Cravos, em que militares portugueses dão um golpe de Estado, tiram Marcelo Caetano do poder e reimplantam a democracia em Portugal. É um caso raríssimo de militar dar golpe para reimplantar democracia. Geralmente eles dão um golpe e ficam com poder, né? Nesse caso não, eles abrem o leque das eleições, eles democratizam o país. É um caso raro. Se você me perguntar outro, eu não vou lembrar aqui. E aí acaba o regime salazarista em Portugal, 1928 até 1974. É o mais longo de todos, né? Vamos conhecer agora o regime franquista na Espanha, a chegada de Franco ao poder, suas características como governante fascista e, enfim, lavem as mãos. Vamos em frente.